Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Que bom, nós estamos aqui, a nossa escola dominical. Esse é o nosso programa. Lembrando você, como sempre temos feito, que esse programa ele tem o patrocínio do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. A gente mencionou no bloco anterior duas lições que a gente aprende, né, com esse moço mais jovem que saiu de casa. E eu gostaria de fazer menção de uma terceira lição, um terceiro aprendizado. É o fato de que, longe de Deus, não dá para a gente ser feliz sozinho. E esse moço descobre isso. Ele sai de casa, foi o que ocorreu com ele. O que o motivava era, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Ele pensava. Mas como é que ele poderia ser feliz deixando para trás tanta desgraça, um rastro de tanta indiferença que ele cometeu? Ninguém consegue ser feliz sozinho, não, e muito menos machucando gente que nós amamos, como era o caso dele. Isso acontece todo dia, isso acontece a todo instante com muita gente que quer ser feliz sozinho, voltado apenas para si próprio, sem levar, inclusive, Deus em conta. E enquanto aquele moço tinha dinheiro, ele tinha amizades, e ele tinha gente que acreditava nele. Até que o dia que veio sobre aquela região, algo que ele não esperava, veio uma seca, veio uma calamidade, o dinheiro mingou, e junto com a escassez do dinheiro e da fome também, ele perdeu todos os supostos amigos que ele achava que tinha. Quando a gente olha, e já caminhando para o terceiro item da nossa lição, as conclusões da parábola, a gente percebe uma coisa, que são três coisas bem rápidas que nós estaremos vendo. A primeira é que a fatura sempre vai chegar. O segundo ponto é que é possível voltar, e aquele moço volta para casa. E o terceiro ponto é que esse Pai bondoso e amoroso acolhe os que voltam. Então vamos por parte. Primeiro, a fatura sempre chega. Aquele moço nunca pensou que um dia ele iria receber as consequências de tudo aquilo que ele estava semeando. E uma das coisas que ele percebe, e todas as pessoas que resolvem trilhar um caminho de pecado, cedo ou tarde vão perceber, é que o caminho da desobediência, o caminho do afastamento de Deus é sempre um caminho de perdas. E aquele moço vai perdendo, acumulando perdas progressivamente. Ele perde a família, ele perde o aconchego de casa, ele perde o anel da família, que ele talvez tenha que vender para se alimentar, ele perde sandálias, ele vai perdendo a própria dignidade, pelo fato, inclusive, de sendo judeu, trabalhar com porcos. E quando ele chega ao fundo e ele acorda, ele já havia perdido muita coisa, muita coisa. E os processos do pecado são sempre assim. E os processos do erro, do mal, eles são lentos. Ninguém vai dormir santo e acorda um ladrão. É progressivamente. Nós vamos nos distanciando, nos afastando, lentamente. Nem sempre parece ser uma estrada tão ruim, nem sempre parece ser uma estrada tão errada. Como diz as Escrituras, e Provérbios diz isso no capítulo 14, verso de número 12, que existem caminhos que para o homem parecem caminhos excelentes, caminhos muito bons, mas Salomão diz que o final deles são caminhos de morte. Foi o que aconteceu com esse moço. Perdas, 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 até que um dia ele percebe uma coisa, que ele pode voltar. Ele podia voltar para casa. Essa é a parte bonita da parábola. Essa é a parte bonita da história. Ninguém está condenado a seguir num caminho e num roteiro de destruição, de pecado e de maldade. Podemos dar meia volta. Qualquer um de nós pode dar meia volta. Não importa o quão longe alguém tenha ido. É possível voltar. É possível fazer o caminho contrário. Isso a gente aprende com esse moço. É possível deixar a pocilga, é possível deixar o chiqueiro de porcos, é possível voltar para casa.
Deus sempre terá calçados novos, Deus sempre terá o anel da filiação para receber de volta, e mais do que isso, Ele sempre vai estar preparado para fazer uma festa. E aquele moço então volta. O moço completamente falido, ele retorna. E o que é lindo, e às vezes a gente não percebe por ler muito rapidamente, é que a parábola não diz que ele volta para casa, na realidade. A parábola diz que ele volta para o seu pai. É isso que é importante. O mais importante era isso, ele volta para os braços do seu pai. Ele vai regressando e esse pai acolhe de volta esse moço. Guarde isso muito profundamente no seu coração. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá ir tão longe que não possa retornar um dia. Existe um ser maligno, o diabo, que ele gostaria que as pessoas acreditassem nisso. Acreditassem que não é possível voltar mais. Acreditassem que elas não mais são amadas. Acreditassem que Deus não mais se interessa por elas. Acreditassem que elas chegaram ao fundo do poço e não há mais nada que se possa fazer. Isso não é verdade. Todas as pessoas podem voltar. Só precisa haver arrependimento. Sempre que houver arrependimento sincero, como houve nesse moço, ele ensaia inclusive um discurso. Ele volta e ele vem com um discurso ensaiado onde ele pretende dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E ele diz: eu não sou digno nem de ser tratado mais como um dos teus empregados. E ele retorna. E a parte final dessa conclusão é que o pai acolhe aqueles que voltam. É interessante que quando ele retorna, ele então vai falando o discurso, ele vai pelo caminho e quando ele percebe o pai vem correndo ao seu encontro, abraça-o a despeito de como ele estava, e ele então saca do seu discurso e ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E ele tinha uma segunda parte do seu discurso, mas o pai interrompe o fluxo, o abraça e feliz diz para ele, movido de íntima compaixão, diz a palavra de Deus, beija-o, lança-se ao seu pescoço, e a ideia é de beijá-lo continuamente. Essa é a ideia do texto. E o pai então resolve fazer uma grande festa, dizendo aos empregados que preparassem o bezerro cevado, porque o filho retornou finalmente. Olha que coisa, a alegria de Deus quando alguém volta para a sua presença. Deus te abençoe. Eu desejo muito que, caso você esteja longe, você possa voltar para a presença do Pai. Estaremos de volta em breve, tratando da segunda parte dessa bela parábola. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.